oração, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai. Esse culto, Senhor, é para Ti, Pai. Estamos aqui, Senhor, em adoração a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, toda adoração é voltada para Ti neste momento, Pai. Receba humildemente o nosso culto a Ti, Senhor. Receba, Pai, nossos aplausos. Receba, Senhor, os nossos louvores aqui entoados, Senhor. Usa neste momento, meu Pai amado, os meus lábios, Senhor, para edificação da Tua igreja, Senhor. Que seja o Teu Santo Espírito nesse momento, Pai, para edificar a vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui libertos, que possamos, em nome de Jesus, daqui sair cheios da Tua presença, para espalhar a Tua palavra, Senhor, para levar cura, para levar transformação, para levar libertação às vidas que estão aí fora, Senhor. Abençoa, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Pode tomar os assentos, irmão. Glória a Deus. Eu vibro quando vejo cada um dos irmãos louvando o nome do Senhor. Quando as irmãs do círculo de oração estão aí, os irmãos orando, louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero que você saiba que o céu está aberto nesse lugar, porque a palavra diz que onde está um ou dois reunidos em nome do nosso Deus, ali Ele estará. Então o céu está aberto, os anjos do Senhor estão nesse lugar. Eu glorifico a Deus por ver jovens de 15, de 10, de 70, de 60 anos aí, louvando o nome do Senhor. Parabéns aos jovens que estão aí, tá? Deus abençoe vocês, continue usando vocês nas suas mãos, aleluia. Glória a Deus a cada um que está aí na missão, para que corra tudo bem na casa do Senhor, no bom andamento da obra do Senhor, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos, nós vamos ler alguns textos, meus amados, aleluia. Quem gosta de Bíblia aí, irmão? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então dê um brado de vitória e glória ao Senhor, aleluia. Aleluia. Aquele que gosta de Bíblia é sábio, amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu vou ler dois textos bastante diferentes aí, mas vocês vão compreender no andar da pregação, né? Por que esses dois textos? Aleluia, glória a Deus. O primeiro, a gente vai encontrar no livro de Atos, capítulo 3, aleluia, glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 3, aleluia. Atos, capítulo 3, do primeiro em diante. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam ali. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos para João. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 5, aleluia. Capítulo 5 de João. Glória a Deus, aleluia. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 álpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos,
ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento de águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água se agita, me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus amados, João, capítulo 6, aleluia. Capítulo 6. Aqui, meus amados, eu vou ler do versículo 10 em diante para não me prolongar muito. 6, 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens um milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém, aleluia. Pode tomar os seus assentos, meus amados irmãos. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Saiba que o Senhor, os anjos do Senhor, estão recolhendo cada louvor, cada glória, cada oração, cada pensamento seu neste lugar. Então, cada glória que você dá, o anjo recolhe e leva ao Senhor. Você já pensou quantas glórias você quer dar à presença do Senhor nesse momento? Louvado é o nome do Senhor. Agora você pode me perguntar: irmão Vantuí, o que tem a ver o livro de Atos com o livro de João? São histórias diferentes, mas são milagres. A primeira história nós lemos no livro de Atos. Jesus já havia ascendido aos céus, não estava fisicamente no meio do povo, mas aconteceu um milagre. Muitas das vezes, os irmãos, algumas pessoas, esperam que Jesus desça fisicamente ao local para que o milagre possa acontecer. E muitos, por não verem Jesus, ou por não verem um anjo, ficam se perguntando: será que isto é real? E aí, queridos, a dúvida é uma grande porta para que a fé seja abalada. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você, você não está vendo Jesus. Você não está vendo Jesus aqui em pessoa, mas Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Na segunda leitura, a gente vê a pessoa de Cristo, pessoalmente. Um homem, 38 anos. Você já pensou uma pessoa, 38 anos, numa situação desesperadora,
A Bíblia está falando que ele era levado para aquele local para pedir esmolas. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus não quer que eu e você vivamos de esmolas. Deus não quer isso para nós. Deus não quer eu e você mendigando. Deus tem o melhor para mim e para você. Aleluia. E aquele homem estava numa situação terrível. 38 anos. E você pode se perguntar, irmão, misericórdia. Naquela época o povo era religioso, irmão. O povo era religioso, o povo temia os mestres da lei, os fariseus que eram rigorosos ali nas práticas da lei. Mas aquele homem não era conduzido até aquele tanque, porque ninguém prestava atenção nele. Ninguém se importava com o problema dele, porque se importasse, ele já estava curado, há muito tempo. A única pessoa que realmente se compadeceu daquela situação foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus estava passando, e conhecedor de todas as coisas, ele diz para aquele homem: te levanta e anda. Aleluia. Porque não teve ninguém para conduzir aquele homem àquele tanque. E eu e você, meus amados, o princípio de todas as coisas, o princípio da obra de Deus é o ide. O princípio da obra do Senhor é levar salvação. O princípio da obra de Deus é levarmos cura, é levarmos libertação a quantos necessitarem. 38 anos, meus amados, em meio às pessoas religiosas, porque só ia àquele lugar pessoas que acreditavam no impossível. Uma água que se agitava, um anjo que descia. E pessoas que acreditam no impossível eram religiosas, acreditavam em um Deus, mas não tiveram misericórdia daquele homem que estava há 38 anos. E o que uma coisa tem a ver com a outra? O milagre, independente da situação, você vendo ou não vendo Jesus, você crendo ou não crendo, Jesus, ele opera milagres. E Jesus está passando hoje aqui. Aleluia. E o que tem a ver os dois textos com 5 pães e 2 peixinhos? Tem tudo a ver, meus amados. Porque a multidão seguia Jesus, muitos com fome, com sede, muitos curiosos. A palavra vai falar que eram 5.000 homens e eles não contavam mulheres e crianças. Então a gente pode até triplicar essa quantidade de pessoas. Era muita gente buscando ter um encontro com Cristo, buscando algo, porque sabiam que Jesus multiplicava, que Jesus curava, que Jesus operava milagres. Muitos estavam ali para saciar a fome física. Muitos estavam ali atrás de uma cura. Muitos estavam ali com problemas sérios. O cenário, eu quero que você tente imaginar um campo com 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. E Jesus observava aquela multidão e os discípulos não viam o milagre acontecer. Mas Jesus pergunta: alimente vocês a multidão. Alimente a multidão vocês. Se Jesus falar isso, é porque Jesus sabia que aqueles homens, aqueles discípulos que ali estavam, tinham potencial.
podiam ser usados, podiam espalhar a bênção, podiam multiplicar, fazer com que aqueles pães, com que aquele peixe alimentasse a multidão. Mas por um instante, eles não o fizeram. Então Jesus dá uma ordem: vai, comece a distribuir os pães, comece a distribuir os peixes. E foram indo, e o peixe não se acabava, e o pão não se acabava, e o milagre aconteceu. Jesus deu a ordem, e quem carregou os cestos? Quem carregou os cestos, amados? Foram os discípulos. Quem cura Lázaro? Quem ressuscita Lázaro? Jesus ressuscita Lázaro. Mas quem tira a pedra? Ele diz: tirem a pedra. Quem tira as bandagens de Lázaro? Quem tira aquelas bandagens que estavam envoltas a Lázaro? Não foi Jesus. Jesus, ele operou um milagre. Mas foram aqueles que ali estavam que tiraram as bandagens. Foram aqueles que ali estavam que moveram a pedra. E Jesus chama eu e você para espalhar o pão, para espalhar o peixe, para saciar a fome, para saciar a sede. E quanto mais fizermos isso, mais abençoados somos. Quanto mais fizermos isto, mais sentimos a glória de Deus. Você já prestou atenção como você e eu somos privilegiados? Porque Jesus escolheu escolheu você para saciar a fome das pessoas. Porque a fome aí fora. A palavra diz que nos últimos tempos haveria fome da palavra de Deus. Haveria fome de justiça. Haveria fome de libertação. E nós fomos escolhidos. Que privilégio. Que privilégio, jovem, você que está ouvindo essa palavra hoje. É um privilégio. Jesus te chama para fazer a diferença. Jesus te chama para saciar a fome. Jesus te chama para curar. Aleluia. Não fomos chamados para ocupar somente um assento nas cadeiras das igrejas, ou ocupar um púlpito só para explanarmos a palavra. Sim, fomos chamados para isso também. Mas o principal objetivo de sermos chamados é para curar, é para libertar, é para transformar. Aleluia. E a palavra nos ensina, queridos, que ninguém outro, somos únicos. Somos únicos. Somos escolhidos. Escolheu você do seu jeitinho, da sua forma, da sua maneira. Uns pulam, uns são mais calados, outros gritam, outros comentam. Cada um do seu jeito, não somos iguais. Mas do seu jeito, tenho certeza que o Espírito Santo está usando você. Do seu jeito, você que muitas vezes pensa assim: eu falei de Jesus para aquela pessoa, mas parece que ela nem ouviu. Não pense assim, meus amados. Ela ouviu sim. Essa palavra, essa semente que você jogou, ela com o tempo, ou ela vai germinar, ou ela vai morrer no meio dos espinhos. Mas a semente foi lançada. Eu já contei esse testemunho lá na sede de um homem, eu acho até que eu já contei isso aqui, do qual era pai de santo de um terreiro. E esse homem,
Depois que eu saí de lá, anos depois, quando eu tive um encontro com Cristo, naquela noite, os irmãos disseram, nós vamos sentar em cada lugar, era um culto de oração, e nós vamos orar por pessoas, e a pessoa que vier à sua mente, você ora por ela. Naquela noite eu fui impactado pela presença do Espírito Santo, e aquele homem veio à minha mente, e eu orava incessantemente, Senhor, assim como Tu me encontrou, assim como Tu me salvaste, salva a vida daquele homem, tira aquele homem daquela miséria, daquele lodo, e traz ele para a Tua presença. Tempos depois eu fui no congresso, muito grande, tinham vários ônibus, e eu estou indo para embarcar no meu carro no final do congresso, e eu escuto uma voz, ô Vantuí, conheço essa voz, ele procura aqui, aqui, ele foi na janela do ônibus, e bagunçou. Lá estava aquele homem, um pai de santo, um ex-pai de santo, do qual talvez eu tivesse passado na minha cabeça, eu estou orando por ele, mas será? E aquele homem estava num congresso da igreja. Então não pense que a sua semente, que a obra que você fez, que a obra que você tem lançado, que você tem feito em vão, porque a palavra jamais voltará vazia, antes ela alcançará o seu propósito. Fico feliz pela vida da irmã, testemunhando sobre o seu filho, que jamais imaginava que seria ela mesma que traria o filho para a presença. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Talvez em momentos, irmã, talvez em momentos da caminhada, a senhora tivesse pensado, será que ele vai vir? Está tão difícil. Foi ou não foi, irmã? Mas a vitória é sua. A vitória é para aquele que persevera. A vitória é para aquele que não desiste. É para aquele que continua. Aleluia. Você foi escolhido. Aleluia. E para você, meu amado e querido irmão, nesta noite, que talvez muitas vezes se pergunta, será? Eu quero dizer que Jesus está passando, Jesus está nesse lugar. E Ele já recebeu a tua oração. Ele já recebeu a tua obra missionária. Jesus está feliz. Talvez você ache que fez tão pouquinho, mas Jesus está feliz com esse teu pouquinho. Jesus só quer que você permaneça na caminhada. E entenda que você foi escolhido para saciar a fome e a sede das pessoas. Cada um que aqui está. E se há alguém aqui que começou a caminhada, entenda, Jesus é real. Jesus é real. Jesus está presente. E você nunca mais, querido, nunca mais vai ser o mesmo. Porque quando Jesus entrou na sua vida e te trouxe até aqui, foi para mudar a sua história. Foi para impactar a sua vida. Aleluia. Você é um escolhido de Deus. Qual é a sua sede? Qual é a sua fome? O que você sente falta? Jesus te pergunta nessa noite, o que você sente falta? Senhor, eu ando tão duvidoso. A palavra vai nos dizer, se alguém tem falta de fé, peça a Deus e Ele vos dará. Porque a fé vem de Deus. Se você anda duvidoso, peça a Deus fé. Se você tem buscado cura para a sua alma, para as suas feridas. Esta semana eu encontrei um rapaz que diz que não consegue perdoar o irmão dele pelo que o irmão dele fez. Eu fiquei mais ou menos 1 hora conversando com ele. E eu disse, está afastado da igreja. Eu disse, Jesus te ama. E sem arrependimento não há perdão. E quando há arrependimento, há perdão. Perdoa teu irmão. Aleluia. Perdoa.
Se há alguém aqui magoado, ferido, eu quero dizer para você, Jesus é a cura. Alguém te ofendeu, alguém te magoou, perdoa. O primeiro passo é o perdão. Porque Jesus nos perdoou. Jesus perdoou os nossos pecados. A palavra diz que ele foi ferido, transpassado pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se Jesus perdoou você, quem é você para não perdoar o seu irmão? Jesus chama a reconciliação. Tem alguém aqui nessa situação. Eu não quero constranger você, mas Jesus está falando. Enquanto você não perdoar, irmão, enquanto você não perdoar, você não vai ter paz. Você precisa liberar perdão. Irmão, eu estou arrepiado dos pés à cabeça. Tem alguém aqui que precisa liberar perdão. Quer ter paz, quer ter uma vida na presença, quer sentir a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo. Comece perdoando, porque Jesus perdoou você. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu quero orar com você, meus amados. Quero convidar o pastor Hélio a vir à frente. Você, meus amados, entenderam? Você não está vendo Jesus aqui, mas Jesus está agindo neste lugar. E como aqueles discípulos falaram, né? Levanta-te e anda. Não tem prata nem ouro. Quem sabe hoje, em nome de Jesus, você vai alcançar a cura que você tem tanto buscado. Dê um passo de fé em nome de Jesus. A igreja está aberta, o céu está aberto, Jesus está presente.